Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos aqui no Rondônia ao Vivo para mais uma entrevista da nossa série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da nossa capital, da nossa Porto Velho. Lembrando, que nós definimos essas entrevistas, a ordem desses entrevistados em sorteio. O tempo de cada entrevista é de 30 minutos e essa é uma oportunidade que o Rondônia ao Vivo proporciona para você, internauta, eleitor, avaliar, analisar os candidatos que aqui comparecem e colocam as suas propostas para administrar Porto Velho. Afinal, é a vida de nós todos que vai estar em jogo, que depende de uma boa gestão, de um bom gestor, para melhorar na saúde, melhorar na educação, no transporte, enfim. E é isso que a gente, o Rondônia ao Vivo, tenta fazer, melhorar, aprofundar o conhecimento dessas propostas dos candidatos, para que todos, inclusive a gente, possa escolher o candidato com muita lucidez. Recebendo aqui hoje o candidato Leonel Bertolin, do PTB. Bom dia, candidato, prazer tê-lo conosco. Bom dia a todos. Obrigado aí, Cícero, Obrigado ao Rondônia ao Vivo por poder fazer essa abertura a todos os candidatos e poder levar a sua mensagem e a população realmente começar a entender aquele que tem a melhor proposta, as melhores condições de representar a nossa cidade. Candidato, eu sempre digo que aqueles que já estiveram no poder público, de alguma forma participaram de um eventual governo, uma eventual gestão, têm um conhecimento um pouco maior que quem não esteve lá. Não que a pessoa seja mais inteligente, enfim, mas já viveu esse processo, já acompanhou. Eu queria saber por que o senhor resolveu se candidatar e se isso pesou, esse conhecimento que o senhor já tem do serviço público pesou na sua escolha, na sua decisão de oferecer o seu nome para a população de Porto Velho. Olha, eu entendo que a gente, como ser humano, temos que ter não só a responsabilidade como pai de família, responsável pela vida no dia a dia, como também você pode pegar, através do seu conhecimento, fazer alguma coisa para as outras pessoas. E eu me senti a obrigação de colocar meu nome nessas eleições pelo fato de que Porto Velho é uma capital que completou agora, Cícero, 106 anos há poucos dias. E eu quero deixar uma pergunta aqui a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. O que você avalia, o porquê que Porto Velho, esses 106 anos, ela veio quase todas as gestões sofrendo em uma capital, aliás, eu acho que fiz um estudo, é a capital que não definiu ainda uma economia para ela. Uma capital que começou há 106 anos, ela tem no símbolo da sua bandeira as 3 caixas d'água, que é um símbolo de saneamento básico, e naquela época, quando eles vieram para cá para implantar a estrada de ferro Madeira-Mamoré, era um projeto para desenvolver a economia dessa região, desenvolver a economia de Porto Velho, e trouxe também, implantando as 3 caixas d'água como uma forma de condições de saneamento básico, de condições de poder tratar aquelas poucas pessoas que vinham para cá, e porque esses 100 e poucos anos Porto Velho sofre e hoje está no cenário nacional como uma capital com a pior classificação em saneamento básico. Por que Porto Velho, em 106 anos, ela não conseguiu definir a sua economia? Nós temos uma capital que viveu a sua história toda sempre de ciclos, ciclo do ouro, ciclo da borracha, ciclo da pós-usina, e até hoje não definiu uma economia para ela. Por que nós, capital Porto Velho, temos que sofrer tanto? E aí eu começo colocando para que todos possam entender o porquê e a importância que tem do próximo prefeito ser uma pessoa que não só conheça Porto Velho, mas que conheça a administração pública, que conheça o orçamento que ela tem, que conheça a nossa capital e que entenda ela como um todo, para que possa desenvolver um plano de governo, sobretudo sustentável e inteligente, para que possa deixar na história política dessa capital uma gestão que comece pelo menos a andar pelo caminho certo e dê uma qualidade de vida melhor para essa população. Então, dessa forma, Cícero, nós definimos, eu quero começar a colocar o seguinte: Porto Velho é uma capital
com a maior extensão geográfica brasileira, 34 mil quilômetros quadrados. Porto Velho está no coração da América Latina, onde nós estamos ao lado dos países andinos com 210 milhões de pessoas aqui ao nosso lado. Porto Velho é uma capital que está próximo de Manaus, com 2,5 milhões de habitantes que compram de tudo. Porto Velho está ao lado do Rio Madeira, que pode pegar os seus produtos e exportar para o resto do mundo. Porto Velho, como eu falei, a capital com maior extensão geográfica, e nós temos também divisa com 2 estados brasileiros, que é o Amazonas e é o Acre. No estado do Amazonas nós temos 3 municípios, que é o Maitá, Labra e Canutama, e lá em cima, perto de Nova Califórnia, temos o Acre, que faz fronteira com Acrelândia. Porto Velho é a capital que tem fronteira com 6 municípios dentro do seu estado, que começa em Nova Mamoré, Buritis, Alto Paraíso, Itapuã do Oeste, Candeias do Jamari, Cujubim e lá embaixo Machadinho do Oeste. Porto Velho é uma capital que começa no distrito de demarcação, lá na beira do Rio Machado, e vai até Nova Califórnia. São 700 e poucos quilômetros se tivesse estrada por via terrestre. Porto Velho é uma capital que tem 2 tipos de transporte, Cícero. Nós temos o transporte aquaviário, que são o Médio e o Baixo Madeira, os 4 distritos, e os 9 distritos no eixo da 364, que são transportes rodoviários. Nós temos uma capital que tem mais de 6 mil quilômetros de estradas e sinais. Nós temos uma capital que dos 13 distritos, 6 distritos deles têm uma população maior do que muitos municípios do estado de Rondônia. Nós temos uma capital com mais de 500 mil de habitantes, uma capital com mais de 80 bairros, uma capital com mais de 100 comunidades. E aí eu pergunto, olha, na história teve um símbolo do saneamento, na história teve o símbolo da estrada de ferro Madeira Mamoré para definir a economia, não definiu a economia. Nós temos uma capital que vive simplesmente do contra-cheque até hoje e não conseguiu definir a sua economia. É por isso que nós, como candidato a prefeito, definimos 4 eixos para poder definir a economia de Porto Velho. E eu falei tudo isso para que ela está atrelado nesses 4 eixos que nós definimos para poder definitivamente, na história política de Porto Velho, falar, nós temos 4 eixos econômicos além do contra-cheque. Primeiro, incentiva a agricultura maciça mesmo. Fazer com que o pequeno e o médio produtor tenha incentivo, tenha estrada, tenha tecnologia, tenha as ações diárias dentro da sua propriedade e possa realmente eles voltar a produzir com os mais de 64 mil hectares de área degradada na nossa capital, que nós podemos produzir sem derrubar uma árvore, Cícero. Nós podemos incentivar isso e transformar em matéria-prima para poder aí definir o segundo eixo, que é a industrialização. Para poder transformar Porto Velho numa cidade industrial, nós temos que começar a mudar a legislação pela Câmara Municipal. Nós temos que começar a abrir as portas da Prefeitura e quebrar com essa burocracia que tem dentro da Prefeitura, para que o empresário chegue aqui e seja abraçado e ele possa entender que Porto Velho tem tudo isso que eu falei, América Latina, Rio Madeira para exportar, Manaus para comprar, espaço geográfico, matéria-prima para industrializar e gente aqui, sobretudo, ansioso para arrumar o primeiro emprego, quando não pensando no melhor emprego. Isso será o segundo eixo econômico que nós vamos fazer, é a industrialização da nossa capital, para que através da industrialização gere, coloque, dê oportunidade, por exemplo, para esses 32 mil jovens na nossa capital que se formam no mercado de trabalho e olham para cá e olham para lá, meu Deus, e agora onde eu vou trabalhar? Porque não tem oportunidade do primeiro emprego, quando não no segundo melhor emprego. Então, observe que através do incentivo na agricultura, nós vamos ter matéria-prima para poder incentivar a industrialização dentro do próprio agronegócio, dentro da própria agricultura, e vou dar 2 exemplos. Nós somos o 4º maior produtor de leite do estado de Rondônia e não temos um laticínio. Vamos trazer um laticínio para cá, para que possa industrializar e ajudar em toda essa cadeia produtiva do agronegócio, da agricultura, e possa aí também surgir novas oportunidades de emprego. Por exemplo, hoje, você que compra a sua ração do seu pet todo dia, você que tem a sua fazenda, tem a sua propriedade, micro e pequena propriedade, compra a sua ração, vem tudo de fora. Vamos incentivar uma fábrica
fábrica de ração, por exemplo, aqui. Aí nós vamos para as agroindústrias, nas pequenas propriedades, que pode produzir seu queijo, sua manteiga, o seu frango, a piscicultura. Vamos transformar o pequeno e o médio produtor num empresário, num microempresário, numa pessoa que possa pegar num produtor que possa pegar o seu produto, industrializar, agregar valor e possa, por exemplo, atender a merenda escolar. Hoje é um absurdo na área rural, o professor tem o dinheiro para comprar a sua merenda escolar, ele vai no supermercado comprar frango congelado, porque infelizmente a prefeitura acabou com o serviço de inspeção municipal que qualifica, que dá oportunidade para o produtor rural vender os seus produtos com certificação. Portanto, nosso segundo eixo é a industrialização e nós vamos buscar outros mercados, como fábrica de confecções, autopeça, o que for, mostrando esse mercado consumidor e exportador para que possa transformar um parque industrial na nossa cidade. O terceiro, e eu considero um absurdo que todas as gestões fizeram até hoje, Cícero, que ele está na nossa mão. O terceiro incentivo econômico que nós vamos criar, ele está em Porto Velho há muitos anos, que é o turismo. Nós temos o Lago do Cunhão, o Lago do Maravilha, o Lago do Cujubim, nós temos o Rio Verde, temos o Rio Madeira, temos a Estrada de Ferro Mamoré, que vamos terminar aquilo ali que eles não conseguiram terminar até hoje. Vamos transformar aquele local num local bonito, que seja turístico. A antiga Cachoeira de Teutônio. Nós temos lá em Fortaleza do Abunã uma riqueza natural tão bonito, que é o Festival de Praia de Fortaleza, que inclusive acabou com o calendário anual daquela estrutura linda, maravilhosa que tem em Fortaleza do Abunã. Vamos fazer parceria com os municípios vizinhos, como por exemplo Candeias, no turismo. O turismo, ele não só movimenta a hotelaria, mas movimenta a gastronomia, ele movimenta a cultura, ele movimenta o taxista, ele movimenta o Uber, ele movimenta a cultura, que é o artista, que toda essa movimentação, se cria uma movimentação na cidade e sem dúvida nenhuma, a partir daí, vamos definir o calendário de eventos da nossa capital para que esse calendário de eventos, ele movimente junto com a cultura, junto com o turismo e junto com o esporte. E eu não tenho dúvida que nós, a partir daí, vamos movimentar toda essa cadeia de negócio, toda essas pessoas ligadas a esses segmentos, começando pelo turismo. E o quarto, e o mais importante, que é aí que eu quero chamar a atenção para você que está analisando seu candidato a prefeito. Essa, eu vou dizer para você que não só vai ser uma definição econômica para a nossa capital, mas ela vai ser um desastre para os municípios brasileiros, incluindo Porto Velho, se o próximo prefeito não entender a Lei 14.026 de 2020, de 25 de julho de 2020. Essa lei, ela regulamenta o marco regulatório do saneamento básico do Brasil, aonde ela contempla-se isso dentro dela, coleta do esgoto e tratamento, contempla águas fluviais, que é essas alagações que tem na cidade, também para que você possa resolver o problema das alagações da nossa cidade. Ela contempla captação, tratamento, distribuição de água potável, que hoje nós temos só 35% da nossa cidade. Ela contempla também coleta, destino do lixo e implantação de captação, dos resíduos sólidos, dos resíduos que é captado através da coleta do lixo, para que possa, através dali, dar o seu destino final, cumprindo a lei ambiental dos lixos do Brasil. Ela está tudo ali dentro. Então, observe que o marco regulatório do saneamento básico, quando a gente fala saneamento, às vezes a pessoa só entende que é o saneamento. Não é só isso. Ele está tudo dentro desse projeto que a Agência Nacional da Água e Saneamento Básico, ela, junto com os municípios, desenvolve o projeto e o dinheiro já está dentro do BNDES para que você possa captar ele e transformar a cidade em obras, fazendo essas obras tão sonhadas na nossa capital, que se o próximo gestor não entender, não tiver uma equipe técnica, não tiver essa capacidade, não entender de gestão pública, mais uma vez Porto Velho vai ter a sua oportunidade de não implantar isso, e sobretudo em 2022, Cícero, o prefeito que não implantar isso, até 2022, ele não receberá mais um centavo de dinheiro federal se ele não implantar esse sistema até 2022. Isso é lei, gente, Lei 14.026 de 2020. Então,
essa é nós não só vamos implantar, vamos colocar esse projeto em funcionamento na nossa capital para resolver tudo isso que eu falei para você, como também vamos resolver e transformar um canteiro de obras na nossa cidade, que com certeza também é um fortalecimento da economia, porque gera emprego, é os materiais de construção, a movimentação econômica através da implantação do marco regulatório do saneamento básico. E digo mais, dentro disso nós vamos colocar e ampliar também a mobilidade urbana da nossa capital. Vergonhosamente, a nossa capital, Porto Velho, não tem um transporte urbano que as pessoas não sentem prazer, andam por obrigação. É por isso que as empresas entram lá e não conseguem ganhar o dinheiro suficiente para pagar as suas contas. Por quê? Porque não tem qualidade. O problema do nosso transporte urbano em Porto Velho é que não tem qualidade nenhuma que possa a pessoa usar o seu transporte urbano. Então, buscamos esse modelo na cidade de Curitiba. Vamos fazer com que a Jorge Teixeira seja a nossa linha verde, que a Rio de Janeiro seja uma linha de transmissão dando acesso a esses terminais de integração, que a Campos Sales e demais avenidas que vamos definir da Zona Leste seja um canal que chegue até essa linha verde que vamos definir através da Jorge Teixeira e jogando, as pessoas saem dos seus bairros, vão nos terminais, nesses terminais vão pegar um ônibus com 250 pessoas que vai ter uma linha com alta velocidade, com alta rapidez para chegar aos seus destinos. Dentro desses acesso de terminais, terá os tubos de integração, que se a pessoa quiser pegar um outro ônibus e ir direto para o seu bairro, ele terá a sua oportunidade. Enfim, nós vamos definir a mobilidade urbana da nossa capital de uma forma inteligente, responsável, para que a pessoa sinta prazer de andar de ônibus, para que ela possa usar o ônibus realmente e aí então ter a sua movimentação e as empresas poder oferecer um serviço de alta qualidade para a nossa capital. Ele está dentro desse mesmo projeto, o dinheiro já existe no BNDES, nós vamos colocar. Além, nós temos 5, vou falar 6 frentes para nós definir esse projeto, viu, Cícero? Se o dinheiro não der do BNDES, nós temos a segunda via, que é o Lixão Zero. O programa Lixão Zero no Brasil também tem dinheiro, se faltar nós vamos buscar lá. A terceira via, nós temos dinheiro no Fundo Amazônico, por exemplo, que nós estamos tratando de meio ambiente, nós vamos buscar lá também. E o quarto, nós vamos buscar também condições de emenda parlamentar, por exemplo. Vamos sacudir os nossos parlamentares, que eles colocam o dinheiro na nossa cidade também. Nós temos um sexto também, que existe linhas de financiamentos com dinheiro a custo muito barato, para que possa terminar e implantar esse sistema. Afinal, Cícero, até quando Porto Velho vai ficar esperando para ter uma rodoviária? Até quando Porto Velho vai ficar esperando para ter uma mobilidade urbana decente? Até quando Porto Velho vai ficar esperando para ter um SEASA, que deixei esse projeto pronto na gestão anterior, projeto pronto com definição de área e tudo, e infelizmente não deram continuidade. O SEASA é uma necessidade para nós regulamentar toda a cadeia produtiva do agronegócio, que, aliás, nós conhecemos isso. Nós conhecemos de agronegócio, nós conhecemos de agricultura e pode ter certeza que nós vamos fazer e transformar Porto Velho numa economia fortíssima através dessa agricultura, desse projeto da agricultura. Então, temos uma saúde que não funciona, e aí tu pergunta, mas por que não funciona? É porque não tem dinheiro? Não é por falta de responsabilidade e conhecimento do poder público, que não tem equipe técnica capaz de gerir os processos e poder buscar mais dinheiro, ou quando não prestar conta. Se você olhar no dinheiro que o governo federal manda todo ano, Cícero, você vai ver o quanto de dinheiro é devolvido, não só da saúde, mas da educação e outras áreas, porque o gestor não conhece a capital, não conhecem a capital, e é isso que você tem que ver nos candidatos que você está avaliando, não conhece de gestão pública e do orçamento, e muito menos tem a capacidade de visão administrativa ligado com a economia, porque elas têm que andar junto. Então, é nesse sentido que nós estamos colocando o nosso nome, é nesse sentido que nós estamos apresentando a nossa proposta, porque só vejo dessa forma. Economia forte, você resolve o problema da saúde. Sabe por quê, Cícero? Porque a saúde
nós temos duas situações. Primeiro, gestão pública. É organizar, não deixar voltar os dinheiros que vem para ela. É fazer com que você pegue os dinheiros que vem anual na saúde, você consiga prestar conta de todos os dinheiros que vem e no outro ano você receber novamente. Aí você melhora o pagamento do servidor, dos médicos e demais equipes. Você fazer com que acabe essa farra de contratos que você tem um esparadrapo que custa R$1 e paga R$10. É isso também que nós queremos também, dentro de tudo isso que eu falei para você, nós vamos economizar no mínimo 25% somente na capacidade de comprar o produto com qualidade e, sobretudo, brigar por preço, Cício. 25% de tudo isso que eu falei, o dinheiro já existe dentro do orçamento. É economia, é gestão, é poder fazer um termo de referência bem feito, comprar um produto bom e brigar no preço, é prestigiar o empresário da nossa cidade. Não é um dos maiores clientes de um município, sabe quem é? É o dinheiro público, Cício. E nós, infelizmente, vê uma gestão que não prestigiou o seu dinheiro, o município deu pegando carta de crédito de outros municípios e outros estados. Isso tudo também faz parte da nossa economia. E quero dizer mais, nós vamos ter um gabinete gestor ao nosso lado com pessoas de alta capacidade para que possa não só desenvolver os projetos já existentes, mas que possa através deles ir buscar mais dinheiro e que possa através deles também prestar conta de tudo aquilo que nós pegamos para que no próximo ano você consiga captar mais recursos. Então, vamos resolver também hoje a prefeitura, Cício, ela tem aluguel em todas as secretarias ela praticamente paga aluguel. Então esse dinheiro do aluguel, nós vamos construir o nosso centro administrativo, vamos centralizar tudo num lugar só para que possa não só estar interagindo entre todos, mas também economizando e ter o seu setor administrativo. Quando eu falo no turismo, incentivo no turismo e na cultura, eu não tenho como não dizer que nós temos que construir o nosso centro de eventos da nossa capital para que possa manter o calendário de eventos anual. Nós, por exemplo, criamos a Porto Agro em 2015, 2016, tiraram do calendário de eventos, que era um evento para atender a questão pecuária, mostrar nossas riquezas do nosso município. Infelizmente tiraram do calendário. Então o centro de eventos será construído para que possa esse calendário de eventos anual realmente acontecer todo ano. Então são coisas que a gente precisa simplesmente de gestão, de conhecimento da coisa pública, como buscar o dinheiro, como gerir o processo, e tenho certeza de que a educação, por exemplo, vamos colocar o ensino à distância e vamos fazer com que o produtor rural tenha aula, ele tenha assistência técnica. Nós estamos completando 4 anos os filhos de produtor rural sem aula. Isso é um absurdo. E aí eu pergunto, o que os nossos vereadores fizeram esses 4 anos que não denunciaram, não tiveram ação nesse momento para poder chegar e cobrar hoje do atual prefeito que fizesse acontecer a área rural, as aulas na área rural, por exemplo, né? Nós tivemos aí 15, quase 20 dias sem ônibus urbano, por exemplo. Cadê os vereadores que não cobraram, não tiveram ação, os contratos que foi feito novamente? Aí eu peço, quem está vindo à reeleição hoje, o que ele tem para explicar para a população? Não digo todos os vereadores, mas na sua grande maioria foram muito omissos com essa gestão, não cobrando, não fiscalizando, infelizmente, e é por isso que muitos serviços da nossa capital não seguiram em frente. E nós só temos um entendimento. Gestão com qualidade, gestão com eficiência, é economia forte, é geração de emprego, as demais coisas vão acontecendo na saúde. A telemedicina, por exemplo, será uma realidade dentro da nossa gestão. A telemedicina vai dar oportunidade que os médicos possam interagir um com o outro e possa fazer uma consulta lá em Nova Califórnia, ou possa da UPA Sul, da UPA Norte, interagir um com o outro e poder resolver o problema na hora. O que a população quer? Médico, fazer seu exame quando necessário e o medicamento para poder tratar aquilo que ela está sentindo. São 3 coisas que tem que ter dentro da saúde, por exemplo, que é tão cobrada hoje nessa pós-pandemia. E aí as pessoas perguntam, Cício, o que você vai fazer, que estão falando uma redução de 30% na economia da próxima gestão, próximo ano. Nós acreditamos que eu acredito e tenho certeza
que todo esse investimento econômico, essas frentes de negócio que nós vamos criar, eu tenho certeza que nós vamos alavancar a economia. Porto Velho arrecada 16 bilhões e meio por ano, é o dinheiro que circula dentro da nossa capital. Nós queremos, nos nossos 4 anos, dobrar essa movimentação financeira, abrindo o mercado para negócios, e eu tenho certeza que a partir daí, a Prefeitura não só vai arrecadar para definir as construções de tudo isso que eu falei também, mas também vai abrir oportunidade de geração de emprego, e com certeza iremos construindo e fazendo as estruturas que tanto ela precisa. Bom, vamos lá. O senhor fez um resumão para mim do seu plano de governo e 24 minutos, mas tá bom, fez o resumo, o espaço é seu para apresentar suas propostas. 2 coisas. O senhor não entende que é meio paradoxal isso, a gente ter 3 caixas d'água como exemplo de água, de tratamento de água, e ser a pior em saneamento do país? E o senhor falou também sobre a questão da Jorge Teixeira. A Jorge Teixeira, de ponta a ponta, está virada em buraco. Aí quando você cobra, se você vai cobrar do município, da prefeitura, a prefeitura diz assim, não, mas isso não é problema meu, isso é problema do DENIT. E o DENIT a gente sabe que existe, está lá, mas ninguém sabe quem faz o quê e o que está fazendo. Como que o gestor municipal consegue, na prática, resolver isso? E como é que o senhor efetivamente, porque o senhor tem muitas propostas, agora, como que efetivamente pode implantar isso e fazer promover uma transformação aí em 4 anos? Olha só, tudo que eu falei, eu não estou dizendo que em 4 anos nós não vamos executar, mas vamos começar e avançar bastante. É uma largada. Com certeza. É uma largada e com responsabilidade, e vamos avançar e muito, que é a questão do saneamento. Você não implanta ele em 4 anos, mas vamos começar e vamos fazer, e vamos, com certeza, irá ter esse projeto que é sonhado há tantos anos. Vou começar pelas 3 caixas d'água. Eu diria para você que todas as gestões passadas não tiveram essa visão de que Porto Velho é uma capital, que Porto Velho precisava um plano. Por exemplo, você sabia que o plano diretor da nossa cidade, começa por aí, o plano diretor da nossa capital, até hoje, o que existe, ele ainda é da época do saudoso ex-prefeito Chiquilito Erce. Não conseguiram até hoje definir um plano diretor que seja realmente responsável, adequado, que contemple todos os bairros, que contemple os distritos, que contemple as comunidades. Por que isso não ocorreu? O que faltou? Falta de responsabilidade, falta de visão política, falta de pulso, falta de gestão, simplesmente falta de gestão mesmo. Olha, todos esses anos não definiu um plano diretor. Como que uma cidade vai melhorar, Cícero? Como que uma cidade tem um rumo? Como que você pode regulamentar, por exemplo, a questão da regularização fundiária? Hoje, a maioria da nossa capital, os donos de propriedade não têm documento das suas casas, aí não pode financiar, não pode vender, às vezes quando vai vender, vende mais barato, porque não tem o documento do seu terreno, da sua casa. Isso está dentro da regulação fundiária, junto também com o plano diretor da cidade. A nossa área rural, 90% da nossa área rural, Cícero, é sem documento. Está aí, ó, o maior caos, o maior problema de segurança na área rural. Nós já temos um problema de segurança na área urbana, que é violento. Vamos criar, inclusive, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, que vai ajudar em tudo isso. E aí, Guarda Municipal? Guarda Municipal, exatamente. Olha só, a área rural, inclusive teve um crime esses dias, está sendo totalmente invadida por criminosos também, deixando as pessoas em tensão, tendo problema na cidade e no campo. Nós, fazendo a regulação fundiária urbana, vamos também fazer a regulação fundiária rural, junto com o plano diretor. O plano diretor tem que começar nas cidades, bairros, vilas e contemplar também o distrito. Quem não fizer isso, Cícero, não implanta o marco regulatório de saneamento básico na sua cidade, ele faz parte do projeto. Tudo aquilo que eu falei, ele tem que andar junto com o plano diretor, definir o plano diretor, definir a regulação fundiária e definir o marco regulatório de saneamento básico. Na sequência disso, eu te falo para você que tudo isso é uma engrenagem, é um puxando o outro. Se você tem uma regulação fundiária urbana e rural, você tem condições de abrir as pessoas, buscar dinheiro no mercado. Quando eu falo em fortalecimento da economia, é destravar, é abrir, é engrenar as coisas para que elas andem. Imagina você na sua
casa com a sua escritura pública, você quer fazer uma reforma, não tem dinheiro, vai lá e pega um financiamento e vai pagando devagarinho, vai fazer sua reforma. Você que paga aluguel, tendo condições de comprar uma casa escriturada, você vai sair do aluguel e constrói a sua casa, por exemplo. 2 minutos, candidato, para tá? concluir o seu Então, raciocínio. veja bem, eu quero finalizar dizendo a vocês de que a nossa capital, ela precisa realmente ser repensada. Ela precisa um gestor que tenha conhecimento. Ela precisa um gestor que não só tenha conhecimento de gestão, mas que tenha visão moderna, que tenha uma visão ampla, que veja essa cidade. Eu considero Porto Velho como um diamante, Cícero. É um diamante que ela precisa simplesmente ser lapidado, colocado na sua engrenagem, para que transforme a nossa capital numa capital bonita, gostosa, prazerosa de se viver, porque o resto nós temos aqui. Basta só um gestor que tenha essa visão e defina a economia definitiva da nossa capital, que através dela transforme em geração de emprego, circule dinheiro e as demais coisas nós vamos fazendo. Estou preparado, estou consciente da responsabilidade que estou assumindo e pode ter certeza e confiança de que conheço a nossa capital. Eu vejo aí 5 ou 6 candidatos a prefeito dizendo que são da terra, mas a grande maioria deles não conhece nem direito a nossa capital. Pode ter certeza disso. Moram em Porto Velho e não conhecem profundamente a nossa capital. Primeiro temos que conhecer a nossa capital, conhecer de gestão pública, conhecer do orçamento, conhecer dos elementos de despesa, conhecer os problemas da nossa cidade e assim definir a economia, e o resto das coisas ela acontece, pode ter certeza disso. 1 minuto, candidato, para o senhor me falar sobre a informalidade, esse grande número de pessoas que estão no mercado informal se virando como podem, ambulantes, e agora com a questão da pandemia isso se agravou. O senhor já tem um programa de geração de empregos? Como é que pode amenizar essa situação? 1 minutinho, por gentileza. Cícero, quando eu falo no incentivo da economia, as indústrias é para gerar. Quando eu falo no incentivo da agricultura, por exemplo, o cara lá na roça, ele usa a bateria, ele usa a eletricidade, ele usa o supermercado, ele usa a farmácia, ele usa tudo. O fortalecimento da economia é um link também com a cidade e certamente gera oportunidade de negócio também na cidade. A industrialização abre oportunidade de emprego para todo mundo. Por exemplo, uma empresa que ela emprega as pessoas, as boas empresas hoje, ela tem um plano de saúde, por exemplo. O cara vai trabalhar, tem o seu salário, tem um plano de saúde, ele vai evitar também de usar a saúde básica do município, que vai certamente dar oportunidade para que eles sejam melhor atendidos, aqueles que mais precisam. Por exemplo, você tem hoje, quando eu falo no SEASA, é para dar oportunidade para os camelô, por exemplo, se instalar lá. Quando eu falo na rodoviária, é para dar oportunidade também de colocar os camelô. Quando eu falo nos terminais de integração, na mobilidade urbana, é para você dar oportunidade para os camelôs se colocar lá, por exemplo, esse pessoal que estão trabalhando na informalidade. Quando eu falo no incentivo da economia, é para dar oportunidade não só para o taxista, para o Uber, mas também todos aqueles que estão na informalidade hoje, abrir oportunidade de negócio. Não existe uma situação para melhorar a vida das pessoas se você não cria a infraestrutura através do poder público e você não incentiva a economia. Não tem como, Cícero. Se você não incentivar a economia, Porto Velho tem que parar de viver só do contra-cheque e ter um gestor, ter um prefeito que tenha esse conhecimento, que tenha essa capacidade, que possa firmemente desenvolver e fortalecer a economia e possa dar oportunidade, sobretudo, com aquelas que mais precisam. Vamos vencer a pandemia, sem dúvida nenhuma, incentivando a economia e fazendo o dever de casa. Ok. Candidato, agradeço a sua participação. O senhor fez um resumão já do seu plano de governo. O Rondônia ao Vivo deseja ao senhor uma boa sorte nessa caminhada e que a população aprecie, acompanhe e aí defina qual será a melhor proposta para administrar Porto Velho. Eu agradeço, meu número é 14, peço que vocês votem por 14. Nosso vice é o Ivo Benites, um homem estritamente preparado também, é um cientista político, professor, tem todo um preparo para me ajudar nessa gestão, doutor Ivo Benites, 14. Ok, muito obrigado, candidato. Amigos, amanhã, então, encerramos hoje a entrevista com o candidato Leonel Bertolin. Amanhã aqui conosco, Lindomar Garçom, do PRB. Agradeço a sua audiência, o seu carinho, espero que a gente tenha contribuído com essa dúvida, se ainda existe para você, e provavelmente o amigo internauta, o amigo eleitor vai continuar acompanhando as entrevistas e todas as propostas que são apresentadas
para que faça uma escolha correta, uma escolha lúcida, porque, como eu disse, né, no início da entrevista, são 4 anos aí que nós que moramos em Porto Velho teremos aí um gestor para administrar o município. Muito obrigado, um abraço e até amanhã. Acho que deu para fazer, bem. né? Um bom